nossa casa, na nossa família, e que você possa agora ouvir a palavra de Deus e ser cheio da presença dEle. Pastor Anderson. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, todos vocês que estão aí participando deste culto que está abençoador. Podemos sentir a presença de Deus. É tão bom, quando nós conseguimos, através do louvor, da oração, de algum momento com Deus, chegarmos até o seu altar. É maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero aqui também deixar a gratidão à igreja, além aí da irmã Sônia Castilho, também do pastor Antônio Melo, um agradecimento aí da irmã Noeli Morona, tá bom? A família agradece as orações da igreja, pelo fato de ser aí uma membro muito antiga de nossa igreja, foi pedido oração. Ela tinha testado positivo para o Covid e ela está bem, está se recuperando. Mais o registro de uma vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, tá bom? Vamos nesse momento, então, eu gostaria que projetasse aí a nossa convocação aqui para todos que estão nos assistindo, todos os membros da igreja, você que está participando, tá bom? Esta convocação para quarta-feira, um dia especial aí de clamor para toda a igreja. Uma santa convocação de jejum e oração. Estimulamos você aí a fazer o seu jejum durante toda a quarta-feira, tá bom? Se consagrando, apresentando a Deus a igreja, os irmãos, a sua família, tá bom? E principalmente o jejum, o objetivo dele é a nossa proximidade para com Deus. É a mortificação da carne, e esta é uma prática que é essencial para a sobrevivência de um cristão. Oração, a palavra e o jejum. Pode passar o que for, podem inventar muitas coisas, mas esses três elementos básicos, se não fazem parte da nossa vida, nós não estamos saudáveis espiritualmente. É muito importante tantas outras atividades, mas essas três elas são fundamentais, assim como o alimento, a água e o ar que nós respiramos, tá bom? Então não esqueça disso, você pode começar terça-feira às 18, ou pode começar quarta, meia-noite, o importante é você estar se consagrando conosco. Glória a Deus. Vamos então agora abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação, livro de Deuteronômio, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Glória a Deus. Mas antes de lermos a palavra de Deus, para que o Senhor possa iluminar, possa falar conosco, vamos orar em primeiro lugar. Convido você aí com a sua família, onde você está, a orar juntamente comigo nessa noite. Glória a Deus. Poderoso Pai, nos apresentamos aqui nessa noite diante do Senhor e vemos pedir a sua graça e o seu favor, querido Deus. Estamos agora diante do momento em que buscamos e cremos que o Senhor há de falar conosco. Gostaria, ó Pai eterno, e peço ao Senhor que o Senhor possa revelar a cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor possa comunicar esta palavra aos nossos corações, mostrando a sua vontade, mostrando o seu querer. Eterno Deus, que o seu Espírito Santo toque aos corações, toque nas vidas, ó Pai, de cada um que está participando deste culto e com alegria possamos receber a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos então para a leitura bíblica, bastante atenção, e vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Quando saíres à batalha contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te
tirou da terra do Egito está contigo. E serás que, quando vos achardes a peleja, o sacerdote se adiantará, ou seja, irá à frente e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais e não tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, a peleja contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e tornar-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Versículo 9: e será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. E verso 10, enfim: quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregar-lhe-ás a paz. Até aí. Vamos para o tema dessa mensagem. E eu gostaria nessa noite, com a graça de Deus, na qual o Senhor me inspirou, com o seguinte tema: chamados para guerra. Chamados para guerra. E eu gostaria nessa noite de começar essa mensagem, amados irmãos, fazendo uma referência à maior guerra já que a humanidade se deparou, a Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu entre os anos de 1939 e 1945. E a Segunda Guerra Mundial, ela envolveu alguns países que faziam parte, chamado do eixo, que era a Alemanha, Japão e a Itália. Do outro lado, haviam os países aliados, formados pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Esses foram os dois polos desta guerra, que durou 6 anos. Vamos ver alguns números a respeito desta guerra, que foi tão trágica e tão cruel. Os irmãos observarem os resultados da Segunda Guerra Mundial, alguns números. Havia os países aliados e os países do eixo, que estavam ali apoiando a Alemanha sobre o nazismo de Hitler. Em milhões, morreram aproximadamente 55 milhões de pessoas nesses 6 anos de guerra. 35 milhões de feridos. Restaram em torno de 20 milhões de órfãos e 190 milhões de pessoas foram refugiadas. Observe algumas cenas desta guerra, que foi bastante trágica, onde aí em torno de 60 milhões de pessoas perderam a sua vida. Então, muitas explosões, muito material bélico, muita guerra. E foi nessa guerra, amados irmãos, que ambos os lados perderam e morreram aí, chegando, culminando aí com a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima, aonde aí milhões de pessoas morreram. Uma bomba
Essa bomba, ela tinha um nome, ela chamava Little Boy. E ela foi lançada de um avião e ao cair, ela matou muitas pessoas e depois ela acabou matando outras pelos efeitos da radiação, onde este país demorou muito para se recuperar. Após essa grande tragédia, amados irmãos, alguns dias depois, então, o Japão, em setembro de 1945, ele assina a sua rendição completa e sem restrições aos Estados Unidos da América. Então, é posto fim à guerra. Obviamente, se você pensar bem, se você analisar, e esses dias meu filho comentava e fazia uma pergunta: por que esses países entram em guerra? Por que a guerra? E realmente é uma pergunta, porque se você analisar, dá a impressão que ela não leva a nada e traz mortes, tristezas e percas. Quantas mães e pais nesta guerra mandaram seus filhos para a guerra e nunca mais o viram, nem sequer o seu corpo receberam, porque se perdeu em meio às batalhas. Muitos e muitos órfãos foram feitos e muita tristeza, e há pessoas ainda que não se recuperaram dos efeitos desta guerra. Essa guerra trouxe destruição e trouxe muita tristeza. Entretanto, preste bem atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Há guerras em que não é uma opção você fazer parte dela. Há guerras em que você não tem a opção de não participar. Nesse caso em que nós vemos aí, os países aliados não foram eles que provocaram a guerra. Inclusive o Brasil fez parte dos países aliados. Mas se eles não entrassem na guerra, amados irmãos, aquele avanço do nazismo, que procurava impor uma raça seletiva na humanidade, poderia trazer efeitos catastróficos para o mundo. Os países aliados não queriam essa guerra, mas eles foram forçados a entrar na guerra para defender seus países e defender seus povos. Eles não tinham opção. Naquele momento não havia esta opção. E assim também acontece conosco. Há guerras que são travadas, que nós não queremos elas, mas essa entrada da guerra não é uma opção nossa. Ao lembrar das palavras de Jesus Cristo, Ele nos diz, olha, que para você ser salvo, importa passar por muita tribulação. Jesus diz também que o reino de Deus é tomado à força. Então, irmãos, quando eu e você tomamos a decisão em servir ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte de uma guerra da qual nós não queríamos, mas é uma guerra travada entre o inimigo, entre o mundo e contra nós mesmos, o nosso eu, que tudo isso se levanta, esses três elementos, o inimigo, Satanás, o mundo e o nosso eu, se levanta contra a nossa decisão. E aí está travada uma guerra. Nós, no momento que estamos enfrentando, nós não gostaríamos de entrar nessa guerra, mas não tivemos opção. Talvez tivemos culpa como humanidade, mas agora está aí essa grande batalha na nossa frente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos parar, ficar assistindo? Nós vamos se esconder? Vamos correr? Não. Nós precisamos entender que estamos em uma guerra, que estamos em uma batalha. E precisamos fazer algo. Nesse contexto da passagem que eu li, é muito interessante. É muito interessante porque Deus dá ordem para Moisés. O povo estava prestes a entrar na terra prometida. Estava pronto para ir em direção a Canaã, na qual eles tanto queriam. Momentos antes, então, de tomar posse da terra prometida, e como eu e você estamos batalhando para um dia herdarmos o céu, Deus deu uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, você diz assim para o povo, que ao se aproximar de uma batalha,
o sacerdote vai se colocar à frente do povo. E então, na frente do povo, ele vai fazer uma seleção. Ele vai identificar qual é o comportamento daqueles que estão na batalha. E o sacerdote então se colocava, irmãos, na frente do povo de Deus e fazia a pergunta: olha, quem aqui tem terras, é recém-casado, ou quem aqui tem uma vinha e você precisa cuidar disso? Então, por favor, deixe aqui o exército e volte para a sua casa. Você não está apto para a guerra, porque você está com a cabeça preocupada nessas coisas e você não vai conseguir lutar adequadamente. Segunda identificação, olhe, quem nessa batalha está com medo, quem não tem coragem de lutar, então vocês também voltem para a sua casa, porque senão, como diz o texto, você vai acabar contaminando a força, o desejo de luta de seu irmão. Então, é melhor que você fique em sua casa e que você não venha para a batalha. Então, dos que sobravam, amados irmãos, é estes então que iam para a guerra, em busca da terra prometida. E ao você analisar, ao você tomar entendimento, e você olhar, por exemplo, a batalha que Gideão estava para travar, ela tinha basicamente as mesmas perguntas. Deus olhou e viu que tinha 32 mil homens que estavam se preparando ali para a batalha. Então disse Deus: olha, é muita gente, é muita, e o povo vai achar então que a glória é deles. Então você diga aí, Gideão, você chega para o povo e diz o seguinte: olha, que os medrosos, que estão sem coragem de luta, os que estão aí se acovardando, que eles então voltem e não vão para essa batalha. 22 mil homens ali se retiraram. Então, Gideão faz o segundo teste. Vão lá beber água no ribeiro. E aqueles que beberam de maneira despreparada, de maneira que não estava pronto para a guerra, Deus também mandou voltar. E ali, 9.700 homens retornaram àquele momento. Sobraram apenas 300. E com esse, Deus deu a vitória. Por quê? Porque aqueles que estavam medrosos, ou aqueles que não estavam tomando água como um guerreiro, não estavam aptos para a guerra. Ao olhar as palavras do Senhor Jesus no livro de Lucas, a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que Jesus chega e fala: olha, tome a sua cruz e siga-me. E alguém ali disse então: mas Senhor, eu tenho que enterrar meu pai. E ele falou: olhe, deixa os mortos que enterrem os mortos. Ou seja, você precisa me servir agora. Mas, Jesus, eu preciso despedir dos meus parentes, dos meus familiares. Ele falou: olha, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então Jesus ali está dizendo que aqueles também que estavam preocupados com as coisas de sua vida, que estavam de repente preocupados com circunstâncias, também não estavam prontos para a batalha. Em outro momento, Jesus também, queridos irmãos, conta a parábola da ceia, em que as pessoas estavam ali, elas tinham juntas de bois, tinham casamento, tinham familiares para cuidar, então todos esses ficaram fora daquela ceia. Com isso, eu posso aprender, amados irmãos, de tudo que eu tenho dito para você, que nós estamos em uma guerra. Como eu disse no início, nós estamos em uma guerra travada. Uma guerra travada não contra pessoas, mas contra o inimigo. Uma guerra travada contra este mundo. Uma guerra travada contra o nosso eu que luta dia após dia. Todo dia que nós acordamos, nós estamos aí iniciando uma nova batalha, na qual eu e você precisamos vencer para podermos herdar o reino dos céus. Mas, irmãos, nessa batalha, ela não tem lugar nessa batalha para aqueles que não estão
aptos para a guerra. Para aqueles que estão despreparados para essa guerra, não há lugar para você. Nesta guerra, em que você está preocupado com as coisas deste mundo, que você está preocupado com os bens, com os seus projetos, nesta guerra também não há espaço para a vitória se você agir desta maneira. Se você está com medo, se você está temeroso de entrar nessa batalha, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e talvez com medo daquilo que você vai perder, daquilo que você vai ter que tomar decisão, daquilo que você vai ter que fazer, se você tem medo de servir ao Senhor, de entregar a sua vida a Ele, também não há lugar nessa batalha. Mas nessa batalha com o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama a todo aquele que tem coragem de tomar a sua cruz, entregar completamente a sua vida a Ele e batalhar, porque é uma batalha para corajosos. É uma batalha para corajosos, na qual ela está travada. Ela está aí, irmãos, estamos num campo de batalha, e nós precisamos nos posicionar frente a esta guerra. Por isso eu digo para você nessa noite, nós somos chamados para a guerra, do exército do Senhor Jesus Cristo, na qual nós temos muitos e muitos desafios pela frente. Temos batalhas, temos aí desafios a enfrentar. E infelizmente, nessa batalha, como acontece em uma guerra, nem todos vão chegar ao final dela vivo. Nem todos vão chegar até o fim. Mas aquele que chegar ao fim, receberá a sua coroa de glória, reservada, que o Senhor Jesus tem reservado. E lá em Apocalipse ele diz, em todas as cartas às 7 igrejas, ao que vencer, ao que for até o fim, ao que lutar, esse receberá a sua coroa de glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E eu gostaria, nessa noite, de fazer algumas observações a respeito desta guerra, a respeito desta batalha que eu e você estamos, que Deus nos convocou, cuja trombeta soou, nos chamando para ela, esperando um dia que o nosso general, o Senhor Jesus Cristo, venha nos buscar. A primeira observação nesta batalha, queridos irmãos, é que essa luta requer a sua dedicação exclusiva. Acompanhe a leitura da palavra de Deus nessa noite. Acompanhe a leitura do texto em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. 2 Timóteo 2, do 1 ao 7. Diz lá, pois, Paulo escrevendo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também eles ensinarem aos outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, ou seja, que vai para a guerra, se embaraça com os negócios dessa vida. Para quê? A fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Verso 5. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está nos dizendo que ninguém que se alista para uma guerra, ele se embaraça com as coisas deste mundo. E não há como, porque na guerra o soldado precisa estar vivendo exclusivamente para ela. Ele não leva familiares, ele não se preocupa com seus bens, ele se desliga de tudo,
Porque a nação, o exército nessa guerra está precisando que ele entre nela de corpo e alma, com o risco de sua própria vida. Queridos irmãos, em meio a esta guerra em que eu e você estamos lutando para a nossa salvação, da nossa família, em meio às guerras e lutas que enfrentamos em nosso dia a dia, no reino de Deus, nós precisamos entender algo, queridos irmãos. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se o reino de Deus, ele não for a prioridade na sua vida, se ele não for o primeiro na sua vida, as coisas do reino de Deus, da obra de Deus, o chamado de Deus na sua vida, aquilo que Deus tem para você e o Senhor não foi o primeiro lugar para você, você vai se machucar nessa guerra. Você vai se ferir nesta guerra. Porque enquanto você está batalhando, a sua mente, o seu coração está voltado a outras coisas. Perceba que quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles estavam no caminho, naquela batalha, eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Porque no meio da guerra, eles começaram a lembrar e dizer: olha, Moisés, nós tínhamos lá pepinos, nós tínhamos cebola no Egito, nós tínhamos tudo aquilo e agora estamos nesse deserto. Está entendendo, amado irmão? Essa batalha é uma batalha difícil. Essa guerra que nós temos aí travado, buscando a nossa salvação, não é brincadeira. Ela não é brincadeira. Ela terá reveses, terá dificuldades, ferimentos, batalhas, dia após dia. E se você então não fizer disso a prioridade, se você não entregar completamente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você vai ficar andando em dois mundos. Você estará com um pé na guerra e estará com um pé lá na sua terra, da sua pátria. Você não vai ser um bom soldado. E não há tempo de nós perdermos com outras coisas. Se nessa guerra você fizer o esporte, a sua saúde, a prioridade na sua vida, você não é digno de estar nessa batalha. Se nessa batalha você fizer o seu emprego, as conquistas materiais nessa vida, se os seus projetos de vida não são morar lá no céu, mas é construir uma casa nova, é comprar um carro do seu sonho, tudo isso pode fazer parte, tudo isso pode ser uma consequência na sua vida, mas não pode ser aonde está o teu coração, porque a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Eu e você fomos alistados para esta guerra, amados irmãos. Deus confiou em nós, Deus nos chamou, mas Ele precisa que eu e você, como o apóstolo Paulo diz, o que foi chamado para a guerra, não se embaraça com as coisas desta vida. Se o Senhor Jesus Cristo não foi a prioridade número 1 na sua vida, se o reino de Deus não foi a prioridade em primeiro lugar, você precisa parar, você precisa refazer suas prioridades e ver realmente se você deve e quer continuar nessa batalha. Foi por isso que Jesus falou que aquele que vai para a guerra, primeiro senta e calcule se poderá vencer o exército. Primeiro calcule se tem dinheiro para terminar aquela construção. Jesus não está falando só sobre planejamento. Se você ler o contexto, o versículo antes dessa passagem está falando sobre o discipulado, sobre ser discípulo do mestre. Então Jesus está advertindo os discípulos: vocês querem me seguir? Pense bem, para ao entrar nessa batalha, para que você não queira recuar e queira voltar atrás. Por quê? Porque senão você se tornará um soldado cheio de coisas. Imagine você indo para a guerra. Você quer ir para a guerra, mas quer levar sua bicicleta. Você quer ir para a guerra e quer levar seu computador. Quer levar suas roupas, seus sapatos, seu carro. Não tem como. Na guerra, você só tem espaço para o seu fardamento, para o seu armamento e para o suprimento mínimo necessário para você vencer aquela batalha. Por isso, queridos irmãos, em primeiro lugar, nessa guerra que nós estamos, você precisa fazer dela
uma prioridade na sua vida para que você possa vencer e sair bem-sucedido. O segundo aprendizado que você precisa saber e precisa entender é que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Acompanhe a leitura de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo de número 5. Olha o que a Bíblia diz. Porque andando na carne, não militamos ou não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. Verso 5. E essas armas, elas destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O segundo ponto sobre esta guerra que nós somos chamados é que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais. Nesta guerra, amado irmão, minha amada irmã, você precisa utilizar, não da sua força, não do seu dinheiro, não do seu talento, não da sua rede de contatos e amigos, não da política, não da ajuda humana, não. Nesta guerra, as nossas armas, elas são poderosas. Elas são capazes, diz ali, de realmente de abalar. Elas são espirituais. As nossas armas são a oração. Como eu disse, a palavra de Deus, como foi pregado de manhã, o jejum, o amor de Deus. As nossas armas, irmãos, elas estão descritas aqui na Bíblia. Elas estão colocadas aqui. Mas se você continuar lutando da sua maneira, usando o seu intelecto, usando os teus recursos, é uma batalha que você vai se cansar, você vai se machucar, porque você está usando armas incorretas. Ou como foi dito no estudo de manhã, você está usando a arma de maneira errada e você pode se machucar. Queridos irmãos, é uma guerra em que eu e você estamos e precisamos entender que ela acontece no ambiente espiritual. Mas se você for uma pessoa estritamente natural e apenas anda pelos olhos deste mundo, você não vai entender. E é por isso que o apóstolo Paulo diz isso. Que os carnais não vão conseguir entender os espirituais. Sabe, você precisa compreender que atrás de um ataque que vem contra você, atrás de um problema que está acontecendo no seu casamento, de algo que está acontecendo na igreja, que está dificultando, atrás disso tem forças contrárias, malignas. Há ali carnalidade operando. E nada, amados irmãos, não tem nenhuma bomba atômica capaz de ser mais poderosa do que um momento, uma campanha de jejum e de oração que você entra na presença de Deus, que você se coloca diante de Deus. Se você vê até os registros da Segunda Guerra Mundial, há testemunhos em que comunidades inteiras se colocaram a orar e os tanques de Hitler não puderam avançar contra as forças aliadas. Porque, amados irmãos, no mundo espiritual há uma outra guerra. Há uma outra guerra. Pastor Billy Cole, que já nos deixou, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: no mundo espiritual tudo é possível. No mundo espiritual tudo é possível. A enfermidade, ela se transforma em cura. A porta fechada, de repente, ela se abre. O casamento destruído que está em guerra, de repente é ali restaurado. E aquilo que parecia impossível aos seus olhos, através das armas espirituais, Deus muda o estado do cativeiro. Aquele teu filho que está preso nas drogas, que você não está vencendo esta guerra, pare de usar as armas humanas
Entre agora nesta luta com as armas espirituais e você vai ver o agir de Deus. Faça sim a sua parte, mas não deposite toda a sua confiança nisso, porque em vão vigia a sentinela, se Deus não aguardar. Em vão o construtor levanta, trabalha e constrói, se Deus não edificar a casa. Por isso eu e você precisamos lançar mão nesta guerra, irmãos, das armas espirituais e poderosas que Deus colocou em nossas mãos. Em terceiro lugar, nesta guerra, o nosso inimigo também é espiritual. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo de número 12. Efésios 6, 11 e 12 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está nos anunciando, amados irmãos, que a nossa luta não é contra a carne. Nós estamos em uma outra guerra. Queridos irmãos, quando John Wesley viajava no século XVIII para a região da Geórgia, Estados Unidos, para começar a evangelização, ele percebeu que no navio que ele estava, havia um grupo de irmãos moravianos, da igreja dos morávios. E ele percebeu o seguinte, que quando agitava o mar, quando vinha aquela perspectiva de que o navio ia virar, todos gritavam, todos passavam mal, se desesperavam. E os irmãos moravianos estavam alegres e cantavam hinos ao Senhor. John Wesley, então, ele ficou desesperado. E ele observava aquilo. Então, de repente, vinha aquela iminência do naufrágio, todo mundo desesperado, o dono do navio, e os moravianos tranquilos, cantando louvores a Deus. Então, ele chegou para eles e falou: olha, vocês não têm medo de que o navio vai virar? E eles responderam: não, a nossa fé não nos deixa ter medo da morte. E John Wesley então chegou à conclusão que ele não era convertido, que ele não tinha uma fé de tal tamanho como aqueles jovens, capaz de descansar, sabendo que é uma batalha que acontece, é uma luta, amados irmãos, é o nosso eu lutando contra nós, é o mundo lutando, o sistema lutando para abafar a sua fé, para te desviar dos caminhos do Senhor. É aí a mídia de todas as maneiras tentando, querer introduzir o pecado no seu lar, na sua casa, querendo que a igreja aceite o homossexualismo, querendo que nós aceitamos, a relação sexual fora do casamento, querendo que nós aceitamos que o homem pode viver sem estar casado com a sua esposa. O mundo quer nos dizer que as drogas não têm problema. O sistema quer levar a isso. E Satanás em tudo isso investindo contra a família, investindo contra os lares. Irmãos, não é uma luta carnal. Nós não vamos vencer ela fazendo panelaço nas ruas, querendo lá, lutando contra as autoridades. A nossa luta não é assim. Quando o povo de Deus vai entender isso? A nossa luta não é física. Não adianta. Nós precisamos lutar nas regiões celestiais. Aonde diz o apóstolo Paulo, há potestades, ao inimigo lutando, tentando levar o seu filho ao mau caminho, tentando atacar a mente dele. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ali nessa luta há uma armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé,
a espada do Espírito, o cinturão da verdade e os calçados da preparação do evangelho da paz. Perceba, armas espirituais, porque o nosso inimigo é espiritual. Atrás desse grande problema que você está enfrentando, esta guerra no seu casamento, na sua família, há aí uma guerra espiritual sendo travada. Vença ela na oração, vença através da palavra de Deus, vença através da consagração, lutando, vença através do Espírito Santo. Essa é a resposta para a humanidade, porque o nosso inimigo, ele não é físico, mas ele é espiritual. A nossa luta não é um contra o outro. Atrás daquela pessoa que está te ofendendo, daquela pessoa que está te perseguindo no seu trabalho, atrás dela, há ali alguém ferido, há alguém ali que foi machucado por essa vida, há alguém de repente influenciado por Satanás. Então Jesus ensina, não devolva a afronta, não trate mal essa pessoa, mas ore por ela. Abençoe aquele que te persegue, porque Jesus está dizendo, Ele está ensinando, que a luta não é contra a carne, mas a nossa luta é espiritual. A quarta observação nessa noite, que eu quero fazer para você, nesta guerra também, meu querido irmão, é que nessa guerra, há fogo amigo. Como assim, pastor? Em uma guerra, há dois tipos de disparos que atinge o inimigo, que atinge o soldado. Há o disparo que vem do inimigo, que geralmente vem à frente, é chamado fogo do inimigo. Mas existe um outro, que é o chamado fogo amigo. Quando alguém do próprio exército, distraído ou mal intencionado, dispara sua arma nas costas do soldado que está na guerra. Ele não esperava por aquilo, porque ele esperava o ataque que vinha de frente. Mas nessa guerra também nós precisamos entender que durante a caminhada, infelizmente, vai acontecer fogo amigo. Pessoas que você ama, ou que você confia, ou confiava, elas de repente acabam te ferindo. Elas acabam te desanimando, te desestimulando. Elas acabam te frustrando. E de onde você menos esperava nessa batalha que você está, de repente vem um ataque deste lugar. Nós precisamos estar preparados para isso. Por que estou dizendo? É por causa disso que há pessoas que deixam a casa de Deus. Elas se magoam com outras pessoas dentro da igreja, elas se frustram, e talvez ela não parou para pensar nisso. E elas acabam saindo e desistindo da guerra. Desistem da sua salvação. Desistem do plano de Deus perfeito. Entenda, amados irmãos, até o Senhor Jesus, Ele foi traído. E Ele precisou saber lidar com isso. Talvez eu estou pregando nessa noite para alguém que fazia parte da igreja. Você era membro de uma igreja, mas um dia você recebeu fogo amigo, e você não estava preparado para isso. Você então morreu nesta batalha. Mas hoje é dia de você levantar. Hoje é dia de você ser resgatado, curado, sarado e voltar para a batalha, meu amado irmão. Porque há muito caminho pela frente. Há muito a ser vencido. Há muito a ser vencido. Não é hora de parar. Não é hora de você olhar para o seu amigo que está na guerra e de repente ele te atingiu. De repente um estilhaço ou outro ali da granada na guerra te atingiu. Isso faz parte da batalha. Isso pode acontecer. E Jesus nos advertiu. O apóstolo Paulo nos advertiu. Ouça bem, Atos capítulo 20, do versículo 30 ao versículo 31. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele está deixando o povo de Deus, está se despedindo, e ele deixa a seguinte profecia: e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si.
Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-se de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O apóstolo Paulo está advertindo ao povo de Deus e falando: olha, eu vou deixar vocês, mas vão se introduzir, vão nascer no meio de vós mesmo. Lobos devoradores, ele usa em outro texto. Ele diz: homens que vão distorcer a verdade, querendo levar ao caminho enganoso. Amados irmãos, Jesus advertiu: se alguém vier, se alguém vier com outra palavra, com outro evangelho, depois o apóstolo Paulo relata isso, dizendo: seja anátema. Nós precisamos estar firmados na rocha, na palavra de Deus. Mesmo que alguém do seu lado se levante com outra palavra, se levante com outra mensagem que não é esta bíblica, é fogo amigo. É alguém que de repente acha que está fazendo bem para você, que te ama e quer te induzir a um entendimento, a um caminho que não é verdadeiro. A verdade de Deus, ela é expressa nas Escrituras, por isso precisamos manejar ela muito bem, muito bem. E que se levantar palavras ou profecias, ou se levantar mensagens que não são bíblicas, saiba, é fogo amigo. Se alguém, de repente, que você ama, que está nessa caminhada de fé, te ferir e te machucar, é fogo amigo. Aguente, suporte, vai passar, mas você não pode parar nesta guerra. Você não pode desistir nesta guerra. E a última observação que eu quero fazer aqui sobre esta guerra na qual nós estamos inseridos. A última observação, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. 2 Timóteo 2, do 11 ao 13. Olha o que o apóstolo Paulo está advertindo, amado irmão. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. A quinta e última observação é que nessa guerra você não pode lutar de qualquer maneira. Você tem que lutar de maneira legítima e você precisa chegar até o fim. Não há lugar nessa guerra para aqueles que param no meio do caminho. Não há. Não importa o motivo, não importa a circunstância, não importa qualquer situação. Se você não chegar ao fim, aquilo que você lutou até agora, aquilo que você fez até agora, você vai perder isso. É como aquele ditado: é como nadar, nadar e morrer na praia. Isso aconteceu mais ou menos com Salomão, que tinha todo um futuro promissor, tinha toda uma promessa de Deus, mas ele no meio do caminho se desviou a servir outros deuses e acabou desviando-se da vontade de Deus. Queridos irmãos, não importa se você está ferido, não importa se a quantidade do inimigo é grande, você precisa continuar batalhando, porque lá nas cartas que Jesus relatou a João, lá, e escrevendo em Apocalipse, diz: ao que vencer, ao que vencer. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele completou a sua carreira. Ele fez o que? Ele guardou a fé. Ele chegou até o fim. Irmãos, nesta batalha, como Moisés assim estava dando a palavra de Deus e estava convocando o povo: olha, nós vamos entrar na terra prometida, mas se você está apegado às coisas deste mundo, volte para sua casa. Se você é medroso, se você não tem coragem, se você está se acovardando, volte para sua casa. Porque nessa batalha que Moisés estava ali travando, só tinha lugar para homens e mulheres de coragem. E esse homem e mulher de coragem sou eu e você, que Deus nos chamou. Porque se ele soubesse que nós iríamos desistir,
ou que nós não teríamos condição, Ele não teria nos chamado. Mas Ele chamou porque Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele nos chamou, nos escolheu, como diz a Bíblia, nos predestinou, Ele nos preparou para essa batalha. E a Bíblia ainda adverte que não haverá provação maior do que nós não podemos suportar. Eu e você talvez possamos estar passando momentos difíceis nessa batalha, mas é hora de você se levantar, é hora de você se colocar em pé, é hora de você mirar para o inimigo correto, que é Satanás. É hora de você tomar posse das armas espirituais que você tinha esquecido. É hora de você caminhar, se desvencilhar de tudo que está te atrapalhando e realmente entrar nessa batalha, porque você precisa chegar ao fim. A boa notícia, queridos irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo lhe diz que, através da sua palavra, que essa luta não é nossa, mas é dele. Ele vai à frente, com seus anjos, com seus carros e cavaleiros, Ele vai à nossa frente. Nessa batalha você precisa só se posicionar, você precisa só lutar de maneira legítima, e deixa o resto que Deus vai fazer. Ele falou aos discípulos: eu não vos deixarei órfão. Ele disse aos discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso é hora de você tomar fôlego, amado irmão. Estamos em meio a uma guerra, virão outras ainda, mas nós somos fortes. Diga ao fraco nessa noite, diz a palavra de Deus, diga ao fraco: eu sou forte. Nós somos fortes em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não há inimigo algum que possa nos vencer, porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Por isso, nessa noite, se a tua família está perdendo a guerra, é hora de você reagir. É hora de você entender o chamado que Deus tem para você. Ele te chamou para a guerra, te chamou para a batalha. Você, meu irmão e minha irmã, sempre foi um guerreiro de luta. Sempre ali esteve pronto a guerrear. Por que agora você está pensando em desistir? Por que agora você está com medo do inimigo? Não tenha medo. O apóstolo Paulo estava dizendo ali no texto de Timóteo: não temas, virão dificuldades e lutas, você vai se machucar, mas continue, logo isso vai passar, mas você precisa, como diz o apóstolo Paulo, lutar legitimamente, abandonar tudo aquilo que está te atrapalhando e entrar nessa batalha. E eu quero nessa noite orar com você. Eu quero nessa noite fazer um apelo para você, soldado ferido. Eu quero nessa noite, nesse momento, orar com você que se sente fraco nesta guerra, que não vê o fim dela. É um sentimento ruim, eu sei. O soldado, quando está na guerra, ele não vê a hora de voltar para sua casa, de chegar, de receber a sua promessa. E é isso que Deus tem para você, amado irmão. Eu venho em nome de Jesus Cristo aqui te dizer, te alertar: fomos chamados para essa guerra e precisamos lutar. Vamos orar nesse momento. Eu quero colocar a sua família, eu quero colocar a minha vida, a sua vida neste momento, nesta batalha. Eu quero colocar aqui também alguns pedidos de oração de pessoas que estão na guerra, de pessoas que estão a lutar e precisam da nossa ajuda. Nós fazemos parte desse exército e nós precisamos lutar nessa batalha. Pastor Charles vai colocar alguns pedidos de oração aqui nesse momento, e nós vamos entrar nesta batalha. Vamos entrar nessa batalha por você também, amado irmão, pela sua família, pelo seu lar e pela sua casa. A guerra não está perdida. Estamos batalhando, estamos em pé e vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Charles. Temos alguns pedidos de oração aqui. A irmã Líria Santos, ela pede oração por Geneviere, que está com a saúde debilitada. A irmã Irene Letrinta, oração por Antônio Letrinta, que é o sogro dela. Maria Oliveira, irmã Zeza,
Ela pede para que todos, que o Senhor abençoe a todos com muita saúde, e continue orando por mim. Oração por ela, por sua família. A irmã Débora Lemos, ela diz: paz do Senhor Jesus a todos, peço oração em meu favor. Terça-feira vou fazer uma prova que para mim é muito importante, ora em meu favor. A irmã Giderlane, oração pela saúde de Marivanda. A irmã Josimere pede oração pela vida de Mariane Rengue. A irmã Thelma Pinheiro, oração pela recuperação, pela recuperação dela. Ela teve um acidente doméstico, né? Acabou derrubando um produto quente nela e está em recuperação. Francisco Medeiros, ele pede, desculpa, só está dando uma paz do Senhor aqui de lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Irmã Cida Silva, peço que continue orando por mim e minha família. Vamos orar pela irmã Cida Silva. A irmã Andressa Martins pede oração por Nilton Liberato. Ele continua ainda internado, né? Está com Covid-19, mas já apresentou melhoras. Também pede oração por uma porta de emprego pelo seu esposo, irmão Gildo. A irmã Thelma Pinheiro também pede oração pela vida da netinha, Melissa, né? Que Jesus Cristo possa entrar com providência. A irmã Eliana Gorete Silva, oração pela sua família. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor, pastor Charles. E nesse momento final deste culto, eu quero aí que projete para nós o cartaz, para você não esquecer disso, tá bom? Vamos projetar o cartaz, para que você não esqueça desse tema lá, chamados para a guerra. Chamados para a guerra. Você é chamado para a guerra, querido irmão. E não é hora de desistir. Não é hora de parar. Há pessoas que estão sendo dominadas, muitas vezes, pelos pensamentos. Guerras espirituais aí na sua mente. E você está pensando em desistir. Não é hora. Agora é hora de você se levantar, se armar e saber que você é um chamado para a guerra. Vamos orar nesse momento por esses pedidos de oração. Vamos orar nesse momento por você que está em casa, fazendo parte deste culto, em nome de Jesus. Poderoso Pai, aqui em Tua presença nos colocamos, ó Senhor Deus. E vemos apresentar a todos os nossos irmãos que estão nos seus lares, casas. Aqueles, ó Pai amado, que estão pensando em parar, em desistir. Que estão, ó Senhor meu Deus, fracos na guerra, fracos na batalha, sendo alvo de ataques do inimigo, em que batalhas não têm sido vencidas e problemas após problemas têm se avolumado. Querido Deus, desperta a força do seu Espírito em cada um, ó Pai. Coloque em cada um a coragem para a batalha, para a guerra. Coloca em cada um, ó Senhor meu Deus, essa disposição em entrar nessa batalha espiritual, desfazendo as armas do inimigo, desfazendo obras do mal, em nome de Jesus Cristo. Em lares em que a guerra tem sido perdida, eu declaro a paz, eu declaro a vitória, eu declaro o favor de Deus sobre ti. A guerra na saúde que tem sido perdida, em nome de Jesus repreendemos todo mal e toda enfermidade e declaramos sobre ti a saúde, declaramos em ti a força, o ânimo para a guerra. Você, amado irmão e amada irmã, que estava fracassando na fé, que você estava abandonando as suas armas, seja nessa noite renovado pelo poder do Espírito Santo. Levante, se coloque em pé e caminhe para a batalha. A guerra não está perdida. Vamos ainda lutar e juntos venceremos em Cristo Jesus. Colocamos todos esses pedidos de oração apresentados à igreja, as portas de emprego, vida e saúde, e declaramos o favor de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor, deixe Deus falar contigo, entregue teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará. Deus te abençoe.
vem sobre nós, Jesus. Nunca vamos parar de lutar. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Cante conosco. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O estável descansa, cura, recompensa vem sem demora. 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 Obrigado, Senhor. Aleluia. Que você possa ter uma semana de paz, uma semana de vitória. E queria todos vocês que colocaram seus pedidos de oração, que o Senhor Jesus recebeu. Nós estivemos orando aqui, oramos com fé, irmãos. Nós não apenas jogamos palavras ao vento, mas nós oramos com fé, porque nós sabemos e conhecemos o Deus que nós servimos. Você possa ter uma semana de paz. Acompanhe as nossas programações, receba Jesus na sua casa e inicie essa semana de trabalho, de estudo com o Mestre na sua casa. Que Deus te abençoe. Nós vamos colocar aqui o cartaz do tema para que você possa memorizar, e assim você vai iniciar a sua semana vencendo as guerras. Em tempos de guerra,